Pois bem, página 36, item 21, a Quinta Guerra Santa. Ano 1217 a 1221. Então, essa Guerra Santa são sempre termos utilizados para descrever aquela cruzada contra os muçulmanos, porque eu mostrei para vocês que estão ocorrendo outras guerras pela Europa. Estão ocorrendo outras guerras. A última guerra que nós estudamos, ou última cruzada, a última Guerra Santa, está ocorrendo contra os albigenses. Em paralelo, está ocorrendo também a guerra contra os muçulmanos. O comentário diz: nesta cruzada, os católicos decidiram invadir primeiro o Egito e depois partir para conquistar Jerusalém. O Papa Inocêncio III, 1217, ele ainda era o Papa quando começou a Guerra Santa. O Papa Inocêncio III, teoricamente, deixando de fora os monges, ampliou a chamada para todos os homens, encorajando aqueles sem qualificação militar a se juntarem à cruzada, ou mesmo propondo com veemência para se liberarem de seus votos e contribuírem com fundos, ao invés de viajarem em pessoa. Os que pagavam, mas não viajavam, ainda assim receberiam os benefícios da remissão de seus pecados, prometeu o Papa. Além disso, naquele momento, dentro da política papal típica, impôs-se uma taxa, uns 20avos da renda por um período de 3 anos, sobre o clero para auxiliar no pagamento da cruzada. Junto aos cruzados estava ninguém menos que São Francisco de Assis, que tentava sem sucesso convencer os muçulmanos de que Deus definitivamente não se encontrava do lado deles. Você veja, a função dele era também debater com os muçulmanos. E nesse período, você vê que os muçulmanos, eles estavam descrentes até do Deus católico, porque essa cruzada, ela acontece depois de uma série de derrotas dos católicos. Inclusive, Constantinopla, ela está sendo atacada, ela só ainda não foi invadida, que ela vai ser invadida e destruída lá em 1453. Depois eu confiro essa data com vocês. Mas a Constantinopla está perdendo todos os seus domínios. Os muçulmanos estão dominando tudo. Jerusalém, os católicos estão tendo derrota atrás de derrota. E eles estão organizando mais cruzadas. Então ele vai tentar convencer os muçulmanos que o Deus dos católicos é mais poderoso que Alá, o Deus dos muçulmanos. É claro que eles vão dizer que não. Ok? A história deixa claro que eles confiavam, tá bom, em Alá, e eles diziam para os católicos, né, olha, o Deus de vocês, ele não protegeu vocês em Jerusalém. Existe uma série na Netflix sobre os Templários. Não esqueço o nome dessa série agora, mas se procurar lá sobre os Templários, são uns 8 episódios. E começa com a conquista dos muçulmanos na última fortaleza dos católicos, que é a Guerra de 1291. Ou seja, cerca de 70 anos à frente do período que nós estamos estudando. E a história relata que o líder muçulmano falou, olha, o teu Deus não te protegeu em Jerusalém. Então, isso mostra que os muçulmanos não confiavam no Deus católico, né?
O comentário prossegue. Durante o cerco da cidade de Damieta, no Egito, os muçulmanos ofereceram um acordo. Os cruzados saíam do Egito e os egípcios entregariam Jerusalém aos cruzados. Olha só, é uma proposta excelente, né? Olha, tudo bem, você desiste desse cerco aqui, vamos parar essa guerra e faz o seguinte, eu te entrego Jerusalém. Porque Jerusalém, nesse período, estava surgindo a lenda de que Maomé tinha subido aos céus de Jerusalém, mas hoje é sabido que essa lenda surgiu 300, 400 anos depois da morte de Maomé. Isso é uma invenção. Então tinham muçulmanos, né, que eles preferiam, a gente fica com o Egito, vocês ficam com Jerusalém, mas vejam o que vai acontecer, olha. O cardeal Pelágio recusou, acreditando na vitória fácil. No decorrer da batalha, os cruzados foram cercados e foi oferecido um novo acordo. Os muçulmanos os deixariam partir, mas eles se comprometeriam em uma trégua de 8 anos, ou seja, perderam Jerusalém. Porque Jerusalém tinha sido ofertada a eles. Olha, vocês ficam com Jerusalém, mas agora vocês não aceitaram, então vocês perderam Jerusalém. Os cruzados aceitaram o acordo e se retiraram, porque foram vencidos. Mais uma vez, era derrota atrás de derrota. Em todas as negociações, os muçulmanos são mais benevolentes que os católicos. Se estivessem em lados opostos, a história mostra que os católicos eram implacáveis. Eu contei para vocês o fim da primeira cruzada, quando Saladino conquistou Jerusalém, que Saladino foi misericordioso com eles. Até o líder dos católicos ficou espantado. Quando nós conquistamos Jerusalém, nós fomos implacáveis, matamos velhos, mulheres e crianças. Mesmo assim você vai nos deixar ir? Por quê? Saladino respondeu, porque o nosso profeta nos ensinou a sermos misericordiosos. Quem estuda essa história, irmãos, fala o seguinte, o cristianismo é a pior coisa da história, quando, na verdade, o catolicismo é que é a pior coisa da história. Nós temos que conseguir mudar a visão da humanidade sobre a história. Mostrar que os seguidores de Jesus honraram a palavra dele. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não resistais ao ímpio, ou seja, se o ímpio vier te escravizar, você não resiste a ele, tá bom? Então, existe cristãos na história obedecendo essas palavras de Jesus? Sim. O problema é que a Igreja Católica, ela está querendo matar, e está matando, né, esses cristãos.